Olá, eu sou Janaína Depine da Luz, do Elegante Sempre. Quero te dar boas-vindas ao podcast Você Pode Mais, um podcast para trazer histórias incríveis de pessoas que não ficaram na mesmice, que foram além do que se imaginava, se reinventaram sua história, recontaram a sua história. E essas pessoas estão inspirando você. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Marielle Amorim, mais conhecida como Bim. Ê, Bim! Que alegria, gente! Chegou de viagem, já tá aqui, correndo, já trouxe para o podcast. Gente, quando a Janaína me convidou, adoro, gente, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória e quero deixar aqui um pouquinho de tudo que Deus tem feito na minha vida e que você possa ser alcançada por essa história também. Exatamente, porque a Bim, ela conseguiu ir além e eu creio que a história dela vai encorajar você. Primeiro, eu quero entender um pouquinho. Você é chefe de cozinha. Sim. Você fez curso e tudo, Sim. bonitinho? Vamos lá, né? Vamos partir do início. Do início, né? Eu sou do interior de Minas e vim para Belo Horizonte com 15 anos para estudar. E sempre fui muito ligada à gastronomia devido à minha família. Então, eu sempre gostei muito dessa área. Você gostava de cozinhar? De cozinhar. Dona de casa? Meu pai, até hoje, não por profissão, mas por hobby, ele faz comidas maravilhosas, ele tem uma habilidade gigantesca na cozinha e eu sempre fiquei apaixonada com isso. E minha mãe sempre também, aquela dona de casa que toda sexta-feira fazia os bolos, fazia a comida da semana, levava os bolos para os vizinhos. Olha. E eu sempre fui aquela que ficava lá em cima fazendo bolo de cenoura, bolo de chocolate e já começa a minha missão ali, porque eu amava fazer bolo de cenoura para levar para o asilo, chama Casa das Viúvas, e para as crianças. Então, eu fazia o bolo e já levava para essas pessoas. Então, a minha missão já começou ali. Eu sempre tive um coração muito ligado ao próximo. O que eu posso fazer pro próximo? Então, com 9 anos, eu fiz a minha primeira cesta básica de reunir comidas, né? Me dá um saco de açúcar, um saco de feijão. Você pediu para as pessoas e montava. Meu pai tinha um carrinho de ferro e eu andava com esse carrinho de ferro pedindo arroz, feijão e eu juntava aquilo, colocava dentro de uma sacola e levava para as famílias carentes. Mas você viu isso em casa ou foi do seu coração? Não, foi do meu coração. E minha mãe sempre foi uma mulher que era muito da comunidade, ajudava da comunidade da pastoral da criança, dos idosos. Então, eu sempre tive esse coração voltado para o próximo, sabe? Quando eu ia para a fazenda, eu sempre estava lá desenvolvendo alguma criatividade, algum brinquedo com os filhos do pessoal da fazenda. Então, desde criança, isso sempre foi muito forte dentro de mim. Uma empatia, né? Muito grande para o próximo. Por quem precisava de algo, uma necessidade, ou até para brincar, para dar atenção. Sempre, sempre. E aí, então, qual a cidade que você... Vazante. Então, você foi criada lá em Vazante. Uma menina com um pezinho também no mato, na roça. Sim. Sempre fui a menina da roça. Da roça. E como que você decidiu sair de lá? Foi no ensino médio? Foi ensino médio, né? Vazante não tinha boas escolas naquela época. Hoje até tem boas escolas. E na época tinha outra cidade, chama Uberlândia, Morei lá. Minha irmã foi para Uberlândia. E Belo Horizonte, a minha família veio para cá, porque meus primos já estavam aqui, meu primo já estava estudando. Então, eu sempre tive essa quedinha por Belo Horizonte, né? Então, eu vim para cá muito nova. Então, Marielle, Belo Horizonte, Marcela foi para Uberlândia, porque a minha irmã casou também muito nova e foi. Então, eu vim para cá, eu sempre fui apaixonada por Belo Horizonte. Falei, eu sempre fui a menina encantada com Belo Horizonte. Então, eu vim para cá, né, para estudar.
E logo eu... Aí você foi morar com seus tios? Não, eu morava com as minhas primas. Ah, tá. Nós tínhamos uma casa aqui, uma casa da família Que mesmo, legal. onde que morava as primas, os primos, aí os primos moravam em outra casa e a família sempre junto aqui em Belo Horizonte, sabe? Você era cozinheira da... Era uma coisa, uma Eu república, né? sempre fui a cozinheira em todos os lugares. Então, Ah, assim... bom saber. Vamos anotar essa dica. A dica tá aí, gente. A dica tá Pode aí, me chamar pega a que eu dica. vou, gente. E sem problema nenhum. Eu vou porque isso é uma paixão, assim. A gastronomia virou uma paixão muito grande, porque eu amo reunir pessoas. E a gastronomia tá linkada a isso, de reunir pessoas, né? Mesa, amigos, família. Todo então, mundo junto. Eu amo isso. E aí, amo. então, começou, você veio fazer ensino médio nessa casa das Minhas 7 primas. mulheres. né? Isso, tipo isso, Tipo né? isso. A casa das mulheres da família Amorim. Isso. E aí estavam todas lá. Sim, aí morávamos todas, e aí eu comecei a fazer um curso aqui, outro curso ali, De gastronomia? de gastronomias. E aí, meu primo fazia engenharia civil. Aí, na época, eu comecei a estudar engenharia civil. Ah, por influência dele. Desculpa, engenharia de alimentos. Ah, de alimentos, tá. É. Uhum. Que é uma engenharia, né? Engenharia. Tanto que a engenharia toda juntos até Um período, quinto, né? alguma coisa, é tudo muito parecido. E eu comecei a estudar engenharia de alimentos e eu falava, não é isso que eu quero, Não, gente. cálculo. Cadê, gente? Eu não Cadê quero, o eu quero fazer alimento? comida. Cadê o alimento? Eu ia para os laboratórios fazendo essência de fumaça, bala, goma, não sei. Gente, não é nada disso que eu quero, não Eu é quero fazer um nada. bolo de Eu quero cenoura. fazer comida, eu quero pegar. E na época, Belo Horizonte não tinha bons cursos ainda, tipo verdade, como nós demorou, temos né? hoje, grandes faculdades e tal, tinha mais curso técnico, foi o que eu fiz, né? E aí eu lembro que eu falei pro meu pai, pai, eu quero fazer alguma coisa na área de gastronomia. E ele falou, Marielle, a tia Glória é uma cozinheira nossa. Ela é cozinheira, que ela nunca estudou pra isso. Pra que você vai mexer com isso, menina? Você vai estudar pra ser cozinheira? Não precisa, Onde você de já viu agora. isso? Ai, que ótimo. Ai, tia Glória, até hoje ela faz comida, sabe? Aquela tia que faz o bolo, que faz a galinhada, que É a faz tia que não tudo. pode faltar, né? Não. Aí eu fiquei encantada com esse universo da gastronomia em termos de técnicas, em termos de grandes restaurantes. Aí eu comecei a trabalhar como sous-chefe em um restaurante bem pequeno. Aí que eu encantei, eu cheguei lá. Geralmente quem vai para restaurante dá uma surtada, né? Fala, Não, nossa, não é o que eu quero, não, eu você fiquei amou. encantada, eu fiquei encantada. E a primeiro dia de O entrevista... que faz o sous-chefe? Desculpa a ignorância, Ele só pica e lava vasilha. Nossa, é o que eu preciso em Olha casa. aqui, gente. Eu preciso de um sous-chefe. Aí tinha uma entrevista de emprego. O Pedro é o sous-chefe. Sous-chefe lá da sua Lá, casa, quando né? ele cozinha com o irmão dele põe ele de sous-chefe. Então ele é chique, Ele sous-chefe, ele é né? sous-chefe, vou chamar ele só assim. agora. Aí eu cheguei lá e fui fazer a entrevista. Aí a mulher falou assim, mas é sous-chefe, lavar Picar, vasilha, tal. picar, você vai querer? Eu falei, quero. Claro, amo. Nasci Isso pra mesmo, isso. não, nasci pra isso. Não, mas o salário e tal tipo auxiliar. Não, eu quero Ótimo. ficar aqui Pagando picando. Eu quero ficar aqui picando, ficar aqui do lado do Mas chefe você, vendo. só uma curiosidade, você já É. picava daquele jeitinho de chefe? Já, porque é técnica, né? Eu pico assim, mas de olhar. Não fiz curso. Não, e quando eu comecei a descobrir nomes dos Ai, cortes. chique. Ai, meu Deus, eu ficava Amanda. encantada, né? Encantada, assim, com essa área. E foi uma oportunidade muito grande de aprender. Então, foi um aprendizado esse restaurante. Logo, eu fui contratada para trabalhar como chefe no Super Nosso, quando o Super Nosso começou como restaurante. Ele era só supermercado. Só supermercado, aí abriu um restaurante. Aí abriu que era lá no Chuá. E eu fui contratada para fazer uma multiplicação para os outros restaurantes. Uau, de repente você deu um salto. E foi muito legal, porque foi quando eu me converti.
Eu converti em 2010. Ah, então você era do mundo ou do mundão? Não, eu era do mundão louca. Ah, você era da pá virada. Da pá virada, entendeu? Então, Sério? eu acho que é muito legal essa fase da minha vida, porque antes de me converter, quem era a Bin, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, a líder, organizadora de festa, de farra, de... Tinha um coração bom. Sempre voltada assim, ó, eu tenho que ajudar o próximo. Sim, coração Eu bom. fazia eventos nos hospitais. A cervejada, mas era em prol do sempre. asilo. Gente, vamos fazer cervejada, mas o Em dinheiro prol vai do pro asilo. asilo. Tipo isso. Mas em Belo Horizonte foi uma época assim, ó. Uma menina que sai do interior e vem para a cidade e ela fica encantada com tudo e ela quer provar de tudo e ela quer usar droga, ela quer beber, ela quer provar, Você quis porque fazer na tudo. verdade era um mundo novo para ela. E eu comecei a buscar isso de uma forma muito normal para nós, né, na nossa juventude. O que tem uma boate? Então eu era piolho das boates, piolho dos forrós, piolho, não sei, de tudo, das grandes Tinha nem estilo, farras. né? Porque era do forró, a boate, era Não tudo. tinha isso, não. E foi muito interessante quando eu tive uma experiência muito linda com Deus, porque como eu vim do interior, eu tinha um preconceito muito grande do crente, do ser crente. E para nós do interior, ser crente era muito distante isso, era muito... Para nós não era muito próximo. Eu já era de uma família super tradicional. E então isso não fazia parte. E o Fabiano, um grande amigo, ele era meu amigo, ele até hoje muito meu amigo, mas na época ele é muito meu amigo da farra. Então, assim, ele ia para as farras comigo, a gente virava à noite. Um dia, ele virou e falou, vamos numa célula comigo? Eu, o que é isso? E ela, um negócio de... É balada? Eu falei, não, é balada. Não, e era balada, tipo, sexta-feira à noite. Mas o que é? Ah, o pessoal fala de Deus e tal. É crente? Ih, vou não. Vou de jeito nenhum. Pô, crente, chato. Não, vou não. Estragar minha cesta? Nem vou não. Só que foi muito interessante porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande por mais de Deus. Então, desde quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu busquei igrejas, eu busquei grupos de jovens para pertencer. Mas eu sempre nada se encaixou? Nada eu encaixava, nada. E eu falava, tem mais de Deus. E eu quero descobrir. Tem mais. E um dia eu tava no boteco, olha que coisa mais engraçada. Tava no boteco, bebendo, tipo assim, que as bêbadas já, tipo assim, ó. Aí eu peguei e falei, minha amiga assim, ela falou, e aqui agora a Bi surtou mesmo. Eu falei, gente, negócio é o seguinte, eu quero ser crente, ou senão eu vou virar freira. Eu não sei, não. Eu não combino com esse mundo mais. Do nada, Do já alegrinha. Eu tinha certeza que... Hoje eu sei que tinha pessoas já orando por mim. Olha que coisa, né? E aí, passou uma semana, eu procurei uma amiga desse meu amigo que me convidou para ir para a célula. Eu mandei, na época era Orkut, eu mandei para ela, falei, Bárbara, tudo bem? Aqui é a Binha, sou amiga do Fabiano. Ele me falou que vocês se reúnem e tal. Achei super interessante. Eu falei mal, mas depois eu achei legal. Só falei isso. Ela veio assim, com todo o amor e bondade do mundo. Ei, tudo bem? Toda segunda-feira na minha casa, pode ir lá e tal. E eu falei, ixi, não vou nem... Esse povo doido, crente. Já tá me sugando aqui. Então, eu acho que aquele momento eu já tava vindo de uma vida muito... Qual que é o sentido da vida? Por que eu tô aqui? A vida é essa, tipo, beber e procurar em algo. E toda vez que eu chegava das baladas, eu chegava chorando, com um sentimento vazio demais, sabe? Eu não quero isso pra minha vida. E algo começou a incomodar de uma tal maneira que a vida começou a perder o sentido pra mim. E no dia que eu fui na célula, eu tenho datas, assim, específicas, bem específicas mesmo, que é 23 de março de 2010. Foi a minha primeira célula. E eu cheguei e eu fui impactada pelo amor de Deus através da vida daquelas meninas. Porque elas não me conheciam.
E elas me amaram de uma maneira que eu fiquei constrangida. Então, o que acontece? Eu fui andar na sala e aí tinha um quadro. E nesse quadro tinha o meu nome. E ela falou que há muito tempo, desde quando o Fabiano falou para ela sobre que eu era impossível, que eu nunca ia converter, que eu era da cachaça, ela falou assim, mas eu conheço um Deus que pode mudar a vida dela. E aí você entrou na listinha lá. E eu entrei na listinha. E eu creio, assim, que foi através das orações dela que eu fui alcançada. E nesse dia eu aceitei Jesus. Nesse dia eu falei, se existe esse Deus que vocês conhecem, eu quero conhecer. E aí tudo começou literalmente a mudar na minha vida. E culminou que você foi pro Super Nosso. E aí nessa fase, né? Então, Corta. Aí eu fui pro Super Nosso, bem nessa fase. Uhum. Então, quando eu cheguei no Super Nosso, eu comecei a ter algumas experiências com Deus lá dentro. Olha. Deus falou, eu vou te colocar em lugares altos aqui dentro. Mas você vai chegar num lugar que eu vou tirar você daí, eu vou ter outros planos para você. Não entendi nada na época, só fui. Como assim? Vai, volta? Vai para aí, depois eu vou ter outros planos. E eu fui pro Super Nosso, assim, uma menina coordenando muita gente. Né? Você tinha sido só sous-chefe, né? Sous-chefe, desafios. Trabalhei com grandes homens lá dentro. E nessa época, a Rafa, que hoje é uma fofa, e hoje, para a glória de Deus, ela é cristã da nossa igreja, da Igreja Batista Central. Que legal. E hoje tem uma célula na casa dela. Eu comecei a orar por ela, eu comecei a fazer célula dentro do Super Nosso. Então, o Super Nosso, para mim, foi um banquete, assim, de oportunidades, sabe? Nos dois sentidos, Nos dois né? sentidos. E eu comecei a subir, aí eu fui de chefe. Depois eu fui de chefe coordenadora, depois eu fui para supervisora, depois eu fui para coordenadora geral da rede de gastronomia dentro do Super Nosso. Então você coordenava outros chefes? Todos chefes. Eu cheguei a coordenar 14 chefes dentro do Super Nosso. No final eu não estava fazendo comida mais, eu só coordenava, eu só visitava as lojas, eu só desenvolvia receitas, eu só encontrava com a Rafa para a gente desenvolver eventos, grandes eventos do Super Nosso. E eu cheguei no lugar onde Só para quem não sabe, né? Quem não é de Belo Horizonte, Super Nosso é uma grande rede em Belo Horizonte de supermercados, né? Se não e que maior, virou né? um restaurante, né? Dentro, né? Dentro, Foi bem... Em muitos tem restaurante até hoje, né? Então, eu comecei a ter algumas experiências lá dentro e cheguei ao lugar. Então, eu trabalhei no Super Nosso de 2010 a 2015. 5 anos. 5 anos. E uma ascensão, assim, muito grande. E sem parar E eu, provavelmente, assim, ganhando bem. Ganhando bem. E você sozinha, então você tava... Fazendo um trabalho incrível que lá você dentro, gostava. que eu amava. E eu cheguei nesse lugar onde eu entendi o Senhor falando. Eu te coloquei nos lugares altos. Agora eu te chamo para ir para um outro lugar. E qual foi esse outro lugar? Foi quando eu deixei tudo para ir para o campo missionário. Meu Deus. Como foi isso? Você estava dentro da igreja e ouviu um chamado. Ó, gente, precisamos de voluntários. Não, nem foi assim. A minha conversão foi uma experiência muito grande com Deus. Eu tive um encontro com Deus e assim, isso marcou a minha vida de tal maneira que eu falei, eu quero viver e morrer por causas maiores. Eu quero que, como a minha vida foi alcançada, eu quero que as outras pessoas conheçam o amor de Jesus através da minha vida. E se for necessário, eu vou. Eu moro em outro lugar, eu vou para outra cidade, eu moro em outro país. Qual é o meu campo missionário hoje? Então, eu entendo que o campo missionário é onde você está hoje, aqui. Então, o meu campo missionário, durante muito tempo, foi o Super Nosso. Muitas pessoas converteram, muitas pessoas hoje estão, assim, servindo, são líderes hoje, porque um dia eu passei no Super Nosso. E isso foi muito legal, porque quando eu entendi, ide por todo mundo e faça discípulos,
eu falo que eu não tenho um chamado. Eu entendi uma ordem e obedeci. Eu tô aqui para obedecer ao Senhor. Ou seja, não é um chamado, é uma obediência. É uma obediência. Eu não tenho chamado. Eu tenho chamado para África, eu tenho chamado para missões. Você está obedecendo. Não, eu tenho um chamado que é o chamado universal. Todos. Ide e pregai o evangelho. Então, isso é para para todos. Quem está nos assistindo ou ouvindo, esse é o seu chamado também. Eu gosto muito de uma frase de um grande missionário, Spurgeon, que ele fala assim: se você não é missionário, você é um campo missionário. Melhor ser missionário, gente. Legal, né? Legal demais. Eu falei, eu não quero ser campo missionário, eu quero ser missionária, né? E porque nós temos uma ideia do missionário, que é aquele que largou tudo aqui, foi para a África, largou tudo aqui, foi para o sertão. E aqui é um campo missionário gigante, né? Mas eu entendi que eu tinha que passar um tempo no campo missionário do sertão ou em um outro lugar. Onde Deus te mandasse. E eu comecei a entender, eu comecei a fazer cursos de missões, comecei a estudar mais cursos na igreja sobre missões, comecei a fazer viagens missionárias, comecei a fazer... Aquelas que geralmente o pessoal faz nas férias, vai lá uma semana, volta. Várias férias. Eu fui pra... Ou seja, o pessoal gosta de ir pra praia no Espírito Santo, Mineiro, você ia pra... Eu sempre, todas as minhas férias, eu estava num campo missionário. E é interessante que quando eu me converti em 2010, em março, eu fiquei, então, março, abril, maio, junho, eu batizei. E julho, eu fiz a minha primeira viagem missionária. Nossa, foi tudo rápido. Foi muito rápido. Eu voltei daquele lugar, assim, eu quero ser missionária um dia. Eu, largar tudo e ir pro campo. Mas um dia, né? Então, demorou mais um tempo aí. Demorou 5 anos. O tempo que você estava na sua carreira profissional. Na carreira profissional e tudo. E quando eu comecei a entender, a igreja começou a apresentar interesse em abrir igrejas no sertão. E quem nós vamos mandar? Nós não tínhamos, e eu, gente, eu tô aqui. Mas como que manda uma menina? Você tava com quantos anos? Na época eu tava com 28. 28. E solteira. Para um lugar super machista. E começar um trabalho do zero. Só você queria. Eu e a Luísa, uma outra amiga que foi, na verdade. E aí eles levantaram várias pessoas. Foram 7 pessoas. Todas desistiram. E falou, não, nós não vamos, é difícil Desistiram e tudo. Antes de ir. Ah, tá. Antes de começar, teve um processo seletivo lá na igreja. Um trabalho todo, né? E vamos. E aí todos desistiram. Aí só eu e Luísa, nós ficamos. E agora? Nós vamos mandar. Então, eu e Luísa, nós fomos as primeiras... Foi tipo, pede pra sair, mas vocês ficaram, né? Mas nós fomos. Mas foram as 2 primeiras missionárias a serem enviadas nesse modelo pela igreja. Não tinha antes, não sabe? Tinha, vocês estrearam. E aí, quando eu fui pedir conta, né? Não, eu tô querendo imaginar esse momento, que você já é a senhora do Super Nosso, quase, né? Eu vou pra... E hoje faz sentido, né? E hoje faz sentido, porque na época eu conversei com o meu coordenador e ele falou, Marielle, se você pedir para sair, você não vai ganhar nada. Você não ganha acerto. Você não ganha acerto e tal. Eu falei, olha, o Fabrício na época, Fred, eu conheço um Deus, o qual ele muda o coração de um rei. E se for para eu ir e ele tiver como fazer um acerto, ele vai mudar. Na história do Super Nosso, eu fui a primeira pessoa que eles mandaram embora, sem querer, só para fazer o acerto comigo. Só para você ter todos os seus direitos. Meus direitos. E todo o dinheiro, né? Eu juntei, eu vendi meu carro. Você tava bem, né? Eu queimei literalmente, quando falo, queimei minhas carroças aqui, né? Né? Tudo. Na época... Você estava bem? Eu estava bem. Você morava sozinha já? Na época eu já morava sozinha. Eu tinha meu carro. Eu tinha minha vida profissional. Suas roupinhas, suas blusinhas, tudo. Tudo. Minha independência,
né? Porque toda mulher sonha Em ter na a sua independência. sua independência. E Deus falou assim: não é nada sobre isso, sobre o que você tem. Não é sobre o que você tem, Coisas. sobre coisas. É sobre quem você é e sobre o que você vai fazer através do meu amor na vida das pessoas. Mas todo mundo deve ter achado que foi uma loucura. não Loucura, acharam? na época. Até alguns cristãos devem ter falado, não, Bim, mulher, e você foi tá bem na época que a gastronomia estava no auge em Belo bombando. Horizonte. Eu estava na Veja, como os festivais de gastronomia. Eu tirava as Você tava fotos. na mídia, você Eu tava estava na bombando. mídia. E era coisa assim que não tinha. Eu contratava chefe para trabalhar. Ninguém falou assim, entende? você tá doida? Você Você tem pirou? certeza que você vai largar a sua profissão para ir para o campo missionário? Você não era pedir uma licença, né? Você Não. podia ter pedido uma licença, né? Você não cogitou isso? Não. Era Porque tudo eu ou tinha nada, né? certeza da decisão que eu estava tomando na minha vida. E até hoje eu não arrependo, porque eu vivi momentos em Anagé que foram os melhores momentos da minha vida. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 3 anos morando em Anagé, numa cidade onde que não tem hospital, não tem supermercado, não tem boas comidas. Não tem chefe. Não tinha tem só uma chefe. eu. Não, a cidade era toda. O dia mais movimentado era sábado, que as pessoas vinham da roça de carroça, de jegue, de animais. O meu trabalho era 100% na roça. Eu trabalhava, as minhas células eram debaixo de árvores. Mas você que montou essas células Todas, lá, né? eu comecei. Mas você chegava assim e falava, ei, gente, Vamos e jogar aí? futebol? Ah. Vamos fazer comida Mas debaixo ninguém do falava pé assim, de... quem que é essa mulher doida aqui chamando pra jogar bola? Porque o que acontece? Quando nós fomos para lá, para Anagé primeiro, já existia uma igreja lá e tá. avisaram, vai chegar 2 missionárias. Então, essas missionárias vão ajudar. vão fazer um papel. Então, a minha amiga, ela ficava para as crianças e eu ficava nessa área de abrir células. Mas como eu abro células? Através de relacionamento. Então, eu relacionava com as pessoas, eu ia para a roça, eu jogava futebol, a gente fazia as comidas, a gente, né, ia relacionando. E o pessoal não ficava desconfiado? Né? Não, e assim, foi muito legal que através do futebol... Você joga bola, Bi? Eu faço de tudo um pouco. Eu jogo bola, ando de bicicleta, dou treinamento. Não, eu vou te contar as coisas que eu faço para abrir igrejas. Então, a primeira igreja que eu abri foi através do futebol. Eu comecei a jogar bola. Perdendo um grande talento. Não, gente, os meus pés... Não, unha, não tinha mais não, viu, mulherada? Que anda aí com unha arrumadinha, Mas não você tinha jogava unha. bola com menino, homem? Com mulher, as Com mulher? mulheradas, chama baba, as mulheras amam. Chama baba o quê? É futebol? Futebol, é tipo o futebol nosso. Vamos jogar futebol? Vamos jogar bola? Ele chama de baba. Vamos pro baba? E o que eu acho que estratégico? Todos os lugares tem um grupo ou que joga bola, ou que anda de bicicleta, ou que faz alguma coisa. Entra no meio. Se Eu envolve. entrei no meio. Eu comecei a ficar jogando bola. Eu ficava correndo atrás da bola lá. Mas você sempre teve esse jeito meio carudo, assim, de Sempre, chegar? sempre. Isso, acho que você ir lá passeando, fazendo sua feirinha de doação, te Isso ensinou, abriu né? demais oportunidade. Quando você era criança, que você ficava pedindo alimento. Isso abriu Te ajudou. portas, né? Assim, me ajudou muito. E antes do futebol, eu falava para as meninas: eu posso dar uma palavrinha? Assim, só uma palavrinha antes do futebol? Senta aí. Sentava. Imaginando a cena. Sentava, poeira no chão. Eu falei, gente, a vida é igual um campo de futebol. Se eu não passar a bola, se a outra não for companheira, se não tiver unidade, não vai adiantar de nada. Então, aqui é um teste. Isso aqui a nossa vida é muito parecida com um jogo de futebol. É um suportando o outro, é um ajudando. Quem faz gol não é porque ela é melhor, é porque o outro que jogou a bola para ela. E aí, a vaidade, não é que ela é melhor, não é que ela é pior. E eu comecei, e agora eu posso orar por vocês? Falei, Deus, abençoe. Assim, não usava essa coisa da religião, se é crente, se é evangélico, se é... Você não usava nada. linguajar, não. né, Gente, religioso. Deus, abençoe essas mulherzadas e vamos Que jogar. ninguém quebre amém. a perna de ninguém, amém. Era tipo isso. Começamos a jogar. A Patrícia, a goleira,
temos vídeo disso aí. Ela chegou um dia e falou assim, eu quero que depois do futebol a gente vá pra minha casa, pra gente ter um tempo maior. Eu falei, entendeu. Pegou a visão. Uau. Então, nós começamos lá. Eu comecei essa célula lá. Depois, eram muitas crianças, eu arrumei um líder para ir para as crianças. Depois, muita gente começou a querer participar mais. Eu comecei a fazer o curso Vida Cristã. E aí, logo, a primeira turma de batins foram 6 pessoas batizadas do futebol. Depois, abrimos mais célula. Depois, abrimos mais casa. Aí, no lugar não tinha mais para encontrar. Aí, a igreja de Belo Horizonte falou, realmente, nós vamos ter que abrir uma igreja. E hoje, para a glória de Deus, chama a Igreja dos 30. Então, é uma comunidade onde que hoje tem uma igreja no meio do sertão. Então, fiquei lá e depois o meu trabalho lá e em Anagé. Depois de 3 anos, fui desafiada a largar tudo e começar do zero, um novo tempo, numa cidade chamada Picos, no Piauí. Ou seja, do sertão, porque Anagé Bahia. foi pro Piauí. Fui pro Piauí. Também sem conhecer ninguém. E lá você foi tentar jogar bola também? Não, lá foi outra coisa. Qual foi a estratégia? Eu cheguei, então lá foi uma palavra que Deus me deu também, que eu ia para uma outra cidade. E chegando nessa cidade, eu ia para uma cidade menorzinha. Uhum. Então, assim, muito direcionamento de Deus. Quando eu cheguei em Picos, eu morei numa cidade, então, Anagé, 5.000 habitantes. Depois eu fui para Picos, 70 mil habitantes. A cidade era grande. E eu já fiquei impactada. Falei, meu Deus, tem shopping. Nossa. Nem de shopping eu tava gostando mais. Aí, de lá, eu fui para essa cidadezinha que se chama Massapê. Massapê do Piauí. Quando eu cheguei em Picos, em maio, passou uma semana, o pastor veio e falou, Bim, nós temos uma igreja, um desafio, uma cidade que tem um potencial gigantesco da gente ter alguma coisa lá. O povo tá sedento, o povo precisa de um apoio. Eu falei, eu vou lá nessa cidade, semana que vem. Foi essa Massapê. Cheguei em Massapê. Janaína, aí eles falaram, vai vir uma missionária que acabou de chegar aqui no Piauí e ela tá vindo para começar um trabalho lá em Picos. Eu só sei que a hora que eu cheguei lá, era tanta gente na praça me esperando. Você era tipo uma atriz chegando. Gente, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus. Assim, a cidade tinha nada. É roça. Então você era celebridade, tipo né? isso. Não, missionária, né? Não era Bina, era missionária. Uma missionária, né? E aí, beleza. Cheguei. Aí eu fui com 2 missionários. Foi eu, a Joyce e o Cleitinho. Aí eu dei uma palavra, falei, eu quero a célula, qual que era a visão da célula, como era bom viver relacionamento, e que Deus tinha um propósito naquela cidade. E eu peguei, Deus me deu uma visão, falou, separa. Eu separei adolescentes, separei mulher e separei homens. E eu falei, quem crê que nessa cidade pode ter uma igreja? E todo mundo, eu creio, vamos orar. Eu falei, então, a partir de semana que vem, nós vamos começar uma célula aqui. A Joyce olhou para mim e falou assim, mas nós não temos casa. Como é que nós vamos ficar aqui? Aonde nós vamos ficar? Aí eu falei, não, mas Deus já me falou, ele vai levantar uma casa. Aí todo mundo olhou assim, né? Aí eu juntei com as minhas meninas que estavam. E eu falei, Deus, qual que é a casa que nós vamos semana que vem? E Deus me deu, Janaína, uma visão da casa. E eu falei, a casa que Deus está me mostrando tem um sofá vermelho, ainda tem uma capa, tem uma janela branca quadrada, tem uma área. De quem que é essa casa? E a menina, essa casa é minha, eu tenho um sofá. Era desse jeito? Exatamente. Foi onde nós começamos a nossa primeira célula. E você viu mesmo? Eu vi. Deus Você deu tava uma de visão. olho fechado, pedindo a Deus, eu quero ver a casa. Nunca fui nessa cidade. Nunca fui, lugar nenhum. Você nenhum. é uma pessoa de visão, assim, que é de ter visão? Eu já tive algumas experiências, mas essa, eu não sou uma pessoa assim, Deus mostrar coisas em visão. Essa especificamente, coisas assim, de igreja, de lugar, todas as bases missionárias que eu pisei, Deus mostrou. Que eu ia. Entendi. Ali para aquela necessidade, você precisava ver. Eu até precisava. para encorajar a pessoa a se manifestar. Eu falei, né? Deus tá me mostrando. Na hora, foi
uma ousadia e foi todo mundo, tipo assim, a menina começou a chorar e falou, na minha casa, é na minha casa isso. Gente, dela quis que fosse lá, né? E ela falou, eu quero ajudar, que nessa cidade precisa, os jovens precisam, amor de Deus. Vai escutando. Semana que vem cheguei eu lá nessa cidade. Chego lá, eram umas 11 horas da manhã, eles nos receberam, aí fui pra casa, onde que é a célula. Cheguei lá, reuni, falei, gente, o que nós vamos fazer aqui além da célula? Tem uma pracinha que acabou de inaugurar. Falei, é lá, eu vou dar aula pra você, chama Circuito do Amor, nós vamos lá pra pracinha fazer caminhada, fazer... Você inventou isso da sua cabeça na hora? Inventei na hora. Circuito do Amor. Nunca dei aula de nada. Personal, virei uma personal. Saí até no jornal como missionária, personal, voluntária. Gente, não foi exercício ilegal da profissão, não. gente. Aí eu foi exercício do amor. Depois, né, eu ficava olhando na internet, fazia polichinelo, fazia rodinha. Aí você tem que ver as senhorazinhas fazendo isso. E assim começou o nosso grupo de mulheres fazendo. E eu achei genial. Vou falar por quê. Porque o óbvio, o que os olhos veem, né? Eu falo, por isso que a gente, para andar com Deus, a gente tem que estar disponível para ver o invisível. Porque o óbvio seria assim... ela vai dar uma aula com uma chefe de cozinha, ela vai dar uma aula de como aproveitar os alimentos. Eu pensei assim, isso era o que eu ia sugerir. Bim, faz um negócio de comida lá na praça, ensina a reaproveitar os alimentos. Não, circuito do amor. Circuito do amor. Do nada, entendeu? Assim, circuito do amor. Isso virou de uma forma onde que nós cuidávamos tanto da nossa saúde espiritual na célula e da nossa saúde física. E eu comecei a falar sobre alimentação saudável, o que a gente poderia comer e não. Menina, e essa célula começou um pouquinho de gente. Enquanto eu estava na célula de mulher, a Joyce estava com a célula de adolescente e o Cleitinho com a célula masculina. Essa célula ela foi crescendo. Então, nós ganhamos uma casa para ficar lá. Para morar? Para morar. Então, eu ficava em Massapê. Terça, quarta e quinta. Gente, uma cidadã do mundo piauiense. Aí eu voltava para Picos e continuava em Picos. E lá em Picos eu tinha célula. E lá em Picos, a galera começou a... Eu conheci um cara que andava de bicicleta. E eu comecei a conversar com ele. Ele falou assim, por que você não arruma bicicleta? Não, bicicleta é cara, esse negócio. Não, mas tá mó vibe aqui de bicicleta e tudo. Liguei para um amigo meu, pastor. Falei, pastor, tô querendo andar de bicicleta. Ele falou, não, Bia, eu te dou uma bicicleta. Eu te ajudo a arrumar esses negócios de bicicleta. Aí você começou a andar de bicicleta. História? Pedal delas. Virou pedal delas. Sim. Aí você fazia um pedal de mulheres. De mulheres. Resultado, o Daniel, que era o cara que movimentava a cidade no pedal, ele converteu. Olha. A esposa dele converteu. Eu comecei a andar profissional. Participei da maior prova MTB de bike. Eu tô rindo porque, tipo, como assim? De bike do Piauí. Como assim? E antes, com mais de 2.000 atletas, antes de dar o start, o Daniel chama para orar para mais de 2.000 ciclistas, 2.000 ciclistas junto, mulher, homem, tudo do Brasil inteiro. Que estavam lá para fazer para a prova. E eu fui fazer a prova também. Eu fiz a prova. Você foi até o fim? Fui, fiz 40 km MTB. Que isso? Fui, assim, ele me treinou para isso. Gente... E resultado, hoje a esposa dele é convertida e depois de muitos anos tentando ter filhos, mais de 15 anos, a semana passada ela me ligou contando que está grávida e ela converteu na minha célula. Gente, quer dizer, os frutos continuam vindo. Não, eu não perdi o contato, não. Então tá, Massapê, eu saí de lá, a igreja mandou um casal de missionários. Hoje nós temos a Central Massapê. Hoje são mais de 300 pessoas dentro da igreja. Olha só. Através do Circuito do Amor. Circuito do Amor. Depois eu Pega fui visão, pra... você que quer começar algo. Depois eu fui para Picos. Comecei a Picos. Há um mês atrás eu fui para Picos. Eu comecei a chorar. Do que virou. Desespero. Falei, Deus...
como que pode uma semente multiplicar desse jeito? Virou uma igreja gigantesca. 100 por 1. Entende? E foi quando Deus me chamou para um novo desafio, que aí foi um dos meus maiores, que foi sair do integral. Então, eu fiquei 5 anos vivendo Nas missões como missionária integral da igreja. Aí, remunerada pela igreja. Uhum. E como que nasceu... Mas só um minutinho, para quem não entende essa realidade, nem se compara ao que você recebia como chefe do Super Nosso. Em termos de porcentagem, você consegue fazer? Nada. 10%? Vamos, tipo assim, não. Eu vou falar X, tipo assim, vamos supor, eu ganhava no Super Nosso talvez 10 mil. E lá eu ganhava R$2.000. Sim, ou seja, uma redução brutal, né? Entendeu? É tipo assim, não tem como comparar. E você já não tinha mais casa, mais nada, Nada, né? não, nada. Nada, você desfez de tudo. E aí vem esse chamado. 2 coisas que eu queria alertar aqui para quem está nos acompanhando. Primeiro, às vezes a gente acha que Deus vai nos usar naquilo que a gente já sabe fazer. E você mostrou coisas que Deus te usou para atrair as pessoas que não tinha nada a ver com o que você fazia. Bicicleta, futebol, circuito do amor, tô chocada. Coisas que não tinham nada a ver com o seu universo. Né? Você era uma atleta? Não, você não citou isso. Nunca. Então, às vezes a gente fica limitado, né? Então Deus vai usar nisso aqui, que eu sou boa nisso aqui. E às vezes não tem nada a ver. Deus quer inovar, né, com a sua vida. Então, estar aberto ao novo é uma coisa, ao novo. A oportunidade, né? Porque a oportunidade vem, como você viu a bicicleta, a tendência, a bicicleta, você viu isso, é uma oportunidade. E aí vem essa coisa do desprendimento, que é muito forte em você. Aí, então, depois desse tempo, quando queimou suas carroças, queimou tudo, aí fala, agora não é mais integral, agora você vai voltar pro Agora meio. Você vai trabalhar para desenvolver pequenos produtores ao desenvolvimento social, a que eles possam ter voz na comunidade, para que eles Mas como que eu vou começar isso? Mas isso porque você viu essa realidade eu nesses vi lugares, a realidade, né? dos produtores. Então, assim, o café, o mel, a palha, eu tenho vários projetos em termos de sustentabilidade. Mas o café, ele me chama a atenção devido à escravidão que tem atrás da história do café. Então, e eu amo café. Então, assim, todo mundo que me conhece sabe, BIM Café. Mas você quando você era chefe, você já gostava de café? Sempre. Eu gosto de café desde criança. Ah, tá. Você tomava café proibidão, né? O café proibidão. Criança não pode tomar café. Não pode. Você tomava. Eu não lembro de nunca não poder tomar café. E aí, o café chamava a sua atenção porque você vê que a mão de obra que trabalha no campo é muito explorada. É muito explorada. E lá em Anagé, na primeira base que eu fui, muita gente da minha célula, uma vez por ano, na época da colheita, ela ia para... Essas pessoas vão colher café. Então, aí a sai célula esvaziava. ônibus. Não, acabava a cidade, filha. Porque era uma oportunidade. E muita gente voltava machucado, voltava doente, mulheres abusadas sexualmente dentro das lavouras. Eu fiquei assim, gente, mas por que tinha uma rede de proteção dos próprios... Não, e é tudo... Sabe aquelas coisas de fazendas antigas que tem o senhor das fazendas e você paga para ficar e dentro das fazendas tem os seus próprios supermercadozinhos que você tem que trabalhar para troca e que um regime escravo. Não, gente, é um regime escravo. Só que isso é tão longe da nossa realidade. Isso, a gente você acha que isso não existe mais, para as pessoas, você fala, isso existe. E várias fazendas. Não é uma coisa que me contata, eu vi. Entende? E você viu o rescaldo disso, o pessoal chegando com todas essas sequelas. Essas sequelas e tal. E aí, quando eu comecei a pensar em cafés, eu sempre tive vontade de ter uma cafeteria. Um lugar onde as pessoas possam falar de Deus, conhecer o que é um bom atendimento, conhecer um missionário que contando história, ler um livro, ter esse espaço, sabe? Mas com um bom café e uma boa história, porque eu acho que todo mundo, atrás de grandes pessoas existem grandes histórias. Grandes histórias. E nós devemos contar e transformar. Que é o que você está fazendo que eu aqui faço. hoje. Você está contando a sua história hoje. E eu quero contar a história de outras pessoas também, através do produto que é o café. Sim. E aí, quando
Eu falo que eu tava no auge do meu ministério, as células bombando, gente se convertendo. Parece que Deus gosta de pegar você no Meu auge, Deus, no auge! No auge. Sabe, eu tinha minha estabilidade de novo, Sim. estabilidade, eu já tinha minha Duas casa. casas. Então eu já tava com o meu carro lá, eu já tava com a casa toda montada, porque onde eu chego, eu monto o meu Uma lugarzinho, casinha, aham. né? Compra geladeira, compro sofá. e eu vou fazendo disso o meu lugar. E essa é muito boa. E no dia que eu fui andar de bike, quando Deus me chamou para sair de lá e começar tudo do zero, eu comecei a pensar nas minhas coisas. Eu falei, Deus, mas agora que eu tenho um ar-condicionado, Uma geladeira. agora que eu tenho uma geladeira boa, agora que eu tenho um sofá, agora que eu tenho um cantinho, o que eu vou fazer com essas coisas? Vai eu andar de bicicleta. Coloquei um negócio para água, para tomar água. Aí um amigo falou assim, você não precisa de levar isso, porque vai ter água. Em toda a pista tem água. Eu falei, vai que esse negócio não tem água, eu vou passar sede, eu vou levar a minha mochilinha. Levei essa mochilinha. Não leva, porque essa mochilinha vai pesar. Eu falei, eu vou levar. Eu não fico sem água. Fui. Montei na bicicleta. Gente, na metade do caminho, eu tava sentindo, parece que tinha 10 quilos atrás das minhas costas. Tava muito pesado. Eu escutei uma voz falando, tira a mochila. Eu comecei a rir, né? Pronto, tira a mochila. Não vou largar minha mochilinha nunca. Tira a mochila. Aí eu parei, eu desci da bicicleta no meio de uma prova. Eu desci, tirei, que eu era clipada, desclipei, parei. E Deus falou comigo exatamente. Da mesma forma que você está desfazendo da mochila, é para você desfazer de tudo que eu dei para você aqui. Vá sem nada. Eu cheguei em casa, eu peguei meu telefone e eu comecei a falar. Fulano, tô dando uma geladeira. Vem cá e busca a geladeira. Ciclano, vem cá e busca o sofá. Fulano, você foi dando vem cá, pra todo mundo. Fulano, vem cá e busca lá em Massapê. Vem cá e busca a cozinha toda. Porque eu tô doando. E aí você foi doando tudo. Eu saí de Picos com uma mala e com uma bicicleta. A bicicleta sem a mochila, que a mochila ficou no Mas caminho. aí depois eu vendi, porque eu precisei ir para a África, vendi a bicicleta, vendi tudo. Aí não era mais ministério, né? Aí vendi tudo. Vendi a bicicleta só. E daí você foi para onde? Eu fui para a África. Eu fui para Mas daí Etiópia. a África você já não estava como missionária Não mais como missionária. Aí eu fui para a África. Missionária freestyle. Agora eu fui com a cara e com a coragem. E aí eu fui para a Etiópia, para o Quênia, para conhecer os pequenos produtores de cafés e dar o start na Capt, que hoje é a empresa que Deus me confiou, que é esse empreendedorismo social, onde que eu trabalho com os pequenos produtores. E aqui no Brasil eu tenho 5 famílias que eu trabalho com os cafés. É uma família onde eu conheço, onde a gente vê, onde que o café não era valorizado. Hoje eu compro o café, eu valorizo o café e eu coloco nas grandes cafeterias dentro de Belo Horizonte. Então, hoje... Pode falar onde tem o café hoje. Hoje nós temos na Vértice, na cafeteria Evu, e eu vendo no B2C, né? Que é a venda que entra no Instagram. Eu sou cliente e compro lá. Gente, verdade. Ela aprendeu a tomar café comigo. Eu tô tenho enjoada. Certeza. Eu tô tão enjoada, gente. Eu sou uma pessoa enjoada. Ai, gente, eu acho E máximo. eu ensinei meu filho, ensinei minha nora, ensinei todo mundo. Todo mundo agora gosta de tomar daquele jeito. E eu ia falar, Bim, você hoje, pra mim, você tem um som. Você não é só pessoa que tem uma imagem, pra mim você tem um som do moedorzinho de café. Que toda vez que eu pego aquele meu moedorzinho e faço... Você lembra? Eu lembro de você fazendo. É verdade, gente. Então, a gente cria memórias olfativas, visuais, mas eu crio uma memória auditiva. Eu escuto o sonzinho, eu lembro de você. A Bim teve lá em casa, a gente fez toda uma degustação. Ela me ensinou a entender de café. Agora, sim, eu sou uma pequena aprendiz, né, dessa mestre aí sobre cafés, mas o que eu acho mais lindo, porque café gourmet tem várias marcas, mas a Capt, ela não é só um café gourmet, ela é um café com propósito. Sim. É
É um café que tem um propósito. Sim, eu falo que é um café especial. E tá crescendo muito essa Tendência, vibe né? e essa tendência do café especial. E quando eu falo café especial, ele tem toda uma pontuação. Por que ele é especial? Porque ele trabalha com os direitos da família, com a agricultura familiar, ele trabalha com os preços dignos, com as famílias, ele trabalha com toda essa cadeia, né? Então, assim, eu não vendo apenas um café, eu vendo uma causa. Uma causa, E a isso é causa lindo. que eu vendo, eu acho isso muito interessante, que eu construo amizades através da causa. E é uma história que eu gosto muito, que é da Maria Tereza, que ela é a dona da Cafeteria Verdes. Né? Então, através do café da causa, nós nos conectamos e ela está tendo uma oportunidade de conhecer quem é esse Senhor Jesus, o que Deus pode fazer em nós e através de nós. E eu tive a oportunidade de levá-la nos pequenos produtores e ela conheceu o pequeno produtor que faz o café para a cafeteria dela, que eu acho isso muito legal. Então, não é só... Então, o pequeno produtor, que ele viu, então, meu café tá lá na sua cafeteria? Ela, tá. Nossa, isso deve ter sido lindo. Para ele... é uma honra recebê-la. E a Capt, ela faz essa ponte, sabe? De levar o pequeno produtor, de levar a dona, os donos da cafeteria a ter experiências. Porque o que nos marca, Janaína, É experiência. são as experiências. Não, foi o que você fez comigo. Eu mudei meu conceito de café. Eu achava que eu sabia de café. Eu não sabia nada, né? Eu não sabia nada. E agora eu falo assim, gente, é um universo. É igual a perfumaria. É igual o vinho, o azeite. Na hora que você descobre, você fala, gente, é um universo que se abre. É como se abriu uma portinha que é um mundo inteiro que tá lá para ser explorado. Mas o que eu acho mais legal é que tem essa causa. Sim. Então, eu sempre destaco isso, Sim. né? A importância da pessoa falar assim, eu não tô só comprando um café. Eu tô abençoando a vida de alguém que tá Sim. lá do outro lado, que era muito explorado, ou ganhava muito. Quanto uma pessoa, no caso dos africanos, você tem esse dado, né? Sim. Quanto que eles ganhavam? Na Etiópia, o caso é bem extremo, porque o café africano, ele é o café mais caro hoje, considerado um dos maiores cafés, assim, os melhores cafés do mundo. E tem uma exploração muito grande por grandes marcas, né? Então, o pequeno produtor, o que pega mesmo, ele sobrevive, né? Com $100 por ano. Por ano, gente. Uma família que tem, assim, 7 crianças. Você pensa, dá uns 500 e poucos reais, 600 reais. Dá R$600 por ano. Por ele ano. vive por ano. Ele sobrevive, né? Não sei nem como é que ele sobrevive. Eles não têm cultura de comer arroz, feijão, essas coisas. Eles Né? Eles comem uma folha de bananeira que eles batem ela, eles viram uma pasta, essa pasta seca, e eles fazem como se fosse uma panqueca. É o que eles comem diariamente, é isso. E eles morrem muito cedo por falta de outros nutrientes. Claro. Então, assim... Uma alimentação muito pobre, né? Então, crianças também não estudam. Então, a Capt, ela dá voz, né? O nosso sonho é dar voz para esses pequenos produtores. E aqui no Brasil, tem uma cultura também de vender os cafés para grandes associações, né? Então, assim, cooperativas. Então, as cooperativas, elas querem comprar o café. Então, assim, uma saca de café, um exemplo, uma saca de café hoje, R$1.000. Dando um exemplo, a cooperativa fala, não, me dá, vou comprar tudo, só que eu vou pagar R$100 cada saca. É um preço que para ele não perder, ele acaba submetendo aquilo, entende? E o café dele é bom, e o café dele foi, sabe, todo trabalhado ali, tem uma história, só que por não ter, né, esse comércio e não ter outras conexões, eles acabam submetendo, né? A ideia da Capt é romper com isso. É romper exatamente com as cooperativas, romper com esses
essas pessoas se chamam atravessadores, nós compramos direto do pequeno produtor. Nós queremos relacionar com ele, porque eu não quero só comprar o café dele, eu quero relacionar com ele, eu quero orar com ele, eu quero que em nome de Jesus ele conheça o amor do Senhor Jesus, eu quero que ele conheça o princípio, os valores, o que Jesus faz nas nossas vidas. Então, o café, ele é só ele é pequenininho. Ele é o grãozinho do café. O café mesmo hoje é só a bicicleta, é o circuito do amor. É o circuito do amor, entende? Mas é só um atrativo. Isso. Mas como isso é um atrativo, é importante falar para quem está nos acompanhando que existe uma pessoa fundamental nesse processo, que é você. Porque sem você, não tem como pegar esse café e relacionar com essa pessoa, tem que ter alguém que vá comprar este café. E eu sempre falo da Capt porque é muito importante que as pessoas criem um hábito. A Capt tem tipo um plano assim que você paga, você ganha, ganha não, que você compra, né? Compra 4 unidades, então assim fica viável. Sim. É quase que um plano de assinatura, né? Sim. Fica viável por mês, e aí você recebe na sua casa. Dá para você ter um café qualquer lá, se você quiser fazer grande quantidade, mas você vai ter aquele cafezinho especial, aquele cafezinho gostoso para você degustar, aquele momento único, né? E fora isso, é o que você falou, é um café com uma causa, né? É uma causa. Bim, você rende uns 10 podcasts, porque a sua história não acabou. Tem muitos casos. Tem muitos casos, né? Porque é uma vida missionária, uma vida de histórias, né? Mas eu quero dizer que a sua vida, ela me impactou desde o dia que a gente se conheceu, primeiro virtualmente, né? Foi. E depois pessoalmente. Eu sempre fico encantada. Falei isso pra você, tudo que eu puder ajudar, eu quero ajudar. Sim. Eu quero poder abençoar o seu projeto, porque eu vejo assim, como Deus usa você, seja pedalando, seja jogando bola, seja no café. E você tem essa luz, né, que não dá pra esconder. Então, onde você vai, ilumina mesmo com a sua história, que Deus também possa abençoar muito os planos do seu coração, os desejos do seu coração, que Ele te dê visões, não só da casa onde vai começar uma célula, mas da sua casa, das coisas que Ele quer para a sua vida também. Essa vida de doação, ela é linda e ela é louvável, e eu sei que Deus tem coisas para você, porque Ele quer que você dê, mas que você também receba, né? Que você também possa receber o melhor dele. De uma forma minúscula, o que eu posso dar para você, estou te dando essa caneca do programa, que você vai levar de recordação essa primeira temporada, e você faz parte dessa história. Que chique. E a Dress, que é de um casal de cristãos, é uma eu marca amo a Dress, de roupa Carol, de cama, Carol. Né? Ela mandou esse mimo para você. Que linda. Eu tenho orgulho de ser embaixadora dessa marca, porque... Eu já fiz café lá, tá? Já fez café, claro, eu já vi. Eu falei, o dia que tem que estar toda a turminha reunida, a patota. Gente, olha que linda. Eu preciso muito disso, gente. Então agora... Para as minhas viagens missionárias. Tá vendo? Não é para agora casa, Não, essa aqui não vou nem colocar. Minha casa sou eu, né? Minha casa eu é onde eu sou minha casa. Onde... e é um interessante, o cheirinho, porque como eu viajo muito e vou para casa diferente, vou para lugares tanto pobre quanto rico, para tudo quanto é lado, eu tenho algumas coisas que me fazem sentir em casa, que é o cheirinho. Então, sempre quando eu viajo, eu levo um cheirinho para passar no lençol. Minha amiga riu demais, que eu estava em Moçambique, dormindo numa... Não é cama, mas um negócio assim, muito estranho, que a gente estava dormindo. Mas o borrifador. Menina, fui lá e borrifei lá, né? E ela, o que é isso? Eu falei, minha filha, você pode dormir em qualquer lugar, mas tem que dormir com cheiro. Um cheirinho da sua casa. Sem cheirinho de casa. Sensacional. Pega essa visão, gente. Às vezes Deus te leva para lugares que você não imagina, leva o cheirinho da sua casa, que você se sente em casa. Eu sempre levo, porque dá essa sensação de casa. E casa é onde Deus... Eu falo que o melhor lugar para você estar não é o lugar geograficamente falando, né, cidades. É onde o seu coração está. Então, eu creio muito que Deus ele tem um chamado específico para cada uma que está escutando esse podcast agora. E eu creio que as habilidades Deus já colocou. Então, não é ser sobre a sua profissão, que Deus usa demais também, mas é aquilo que o seu coração, a sua entrega, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te usar vendendo picolé, fazendo, onde for, porque
é uma ordem. E quando nós obedecemos, eu falo que a minha maior alegria é o sim do Senhor Jesus. Falar, Senhor, sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, ele vai mostrando o caminho que você deve seguir. Salmo 32, versículo 8. Ele fala, eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Ele vai te mostrar e ele vai te dar habilidade, ele vai te dar visão, ele vai te dar criatividade, ele vai te dar tantas habilidades, mas primeiro a mãozinha tem que levantar. Senhor, eis-me aqui. Amém. Que lindo, gente! Que coisa mais linda, Bim. Muito obrigada. Eu vou colocar para você todos os contatos aqui da Kept, da Marielle, para você convidá-la também para levar uma palavra, às vezes até para missionários da sua igreja. Ela tem uma experiência incrível nisso. Então, eu vou colocar todos os contatos aqui no vídeo e você vai poder conhecer e também adquirir, gente, ó, compromisso. Assistir esse vídeo tem que ir lá e adquirir. É simples assim. Vou ter a maior alegria de enviar Kept Coffee para sua casa. Uau! Em qualquer lugar do Brasil, você vai receber Kept Coffee. E eu vou te falar uma coisa, tomou um Kept Coffee, me marcou, eu reposto. É isso Você mesmo. pode me marcar que eu vou repostar lá, porque eu quero assim, ver todo mundo tomando um café bom e que tem uma causa. Olha, quero agradecer sua companhia até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse podcast com alguém que você acha que vai aprender muito com essa história maravilhosa da Bim. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Até mais. Tchau.